Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Tem um jeito que a pobreza cheira. Não é o cheiro de sujeira como as pessoas pensam. É o cheiro de coisa fechada, de ar que ficou parado tempo demais, num cômodo onde ninguém abre janela porque janela aberta é convite para mosca. E mosca em cima de criança doente é o último problema que uma mãe sem remédio precisa. Eu sei esse cheiro de cor. Meu nome é Neide. Tenho 43 anos, 2 filhas vivas e carrego comigo a memória de um filho que não chegou a ver o mundo direito. 3 dias de vida, febre alta, hospital que ficava longe demais da roça onde a gente morava na época. Sepultei o Davi num caixãozinho de pinho, que o coveiro me cobrou R$17 e que eu paguei em 2 parcelas porque não tinha o dinheiro junto. Isso foi 11 anos atrás. Eu ainda acordo às vezes com o cheiro dele nas mãos. Cheiro de leite e de coisa nova. Cheiro de gente que mal teve tempo de começar. Depois do Davi veio o Gilmar, meu segundo marido. O primeiro tinha ido embora quando soube da gravidez. Simplesmente sumiu uma manhã com a mochila dele e eu nunca mais vi a sombra do homem. O Gilmar era diferente. Era trabalhador, calado, tinha umas mãos grandes e um jeito de olhar para mim que me fazia sentir que ainda valia alguma coisa. Tivemos a Mariana e a Luísa. As duas nasceram com saúde e por alguns anos a vida foi difícil, mas era nossa. Então o Gilmar adoeceu do pulmão. Fumou a vida toda desde os 12 anos. E o pulmão cobrou a dívida de uma vez, em menos de 8 meses. Morreu numa tarde de julho, sem dizer adeus porque estava sedado, e eu fiquei do lado da cama, segurando a mão dele até que ela esfriou. Depois disso, eu entrei num silêncio que não sei explicar direito. Não é que eu parei de falar. Eu continuava falando com as meninas, respondendo quando me perguntavam coisa, indo ao mercadinho pedir fiado com a voz firme, mas por dentro tinha um silêncio diferente, como se alguém tivesse desligado alguma coisa em mim e eu ainda não tivesse encontrado o interruptor de volta. A Mariana tem 12 anos e já entende mais do que devia. Ela cuida da irmã, amarra o cabelo da Luísa de manhã, divide o pão sem que ninguém precise pedir. Tem uns olhos sérios que me partem o coração toda vez que eu olho de frente, porque são os olhos do Gilmar, do jeito exato que o Gilmar olhava quando estava tentando entender alguma coisa que não tinha explicação boa. A Luísa tem 7 anos e ainda acredita que o mundo tem solução para tudo. Ela pergunta muito, por que o céu fica laranja quando o sol some? Por que a formiga anda em fila? Por que a gente tem que ir embora, mãe? Não soube responder a última. A gente estava vivendo num quarto alugado na beira da estrada municipal, num lugar que chamavam de Vila Esperança, mas que não tinha nada de esperança, só poeira vermelha e cachorro magro. Eu lavava roupa para fora, fazia bolo para vender na porta, fazia o que tinha que fazer. Mas o aluguel apertou, o dono do quarto ficou com cara feia, depois ficou com cara fechada, depois simplesmente bateu na porta numa sexta-feira de manhã e disse que eu tinha até o domingo para sair porque tinha uma família nova interessada e essa família nova pagava em dia. Eu não discuti. Aprendi faz tempo que discutir com o dono de imóvel quando você não tem contrato assinado é como gritar dentro de poço. O barulho só volta para você. Arrumei o que a gente tinha, que não era muito. 2 mudas de roupa cada uma panela de ferro que era da minha mãe, um cobertor puído, a foto do Gilmar que eu tinha plastificado num mercado da cidade por R$2,50 e uma Bíblia que alguém tinha deixado esquecida no quarto antes de mim. Coloquei tudo numa sacola de feira e numa mochila velha que a Mariana carregou nas costas sem reclamar. Saímos domingo de manhã cedo, antes do calor pegar de vez. Eu não sabia para onde ir. Isso é uma coisa que as pessoas que nunca estiveram nessa situação não entendem. Não é que você não quer ir para algum lugar, é que não tem lugar. Família eu não tinha, não da que ficasse. Minha mãe havia morrido 3 anos antes. Meu irmão morava no Maranhão e a gente mal se falava desde o enterro dela.
Quando teve aquela discussão de herança, que não tinha herança nenhuma para dividir, mas a mágoa ficou igual. Vizinhos tinham cada um o seu problema. A assistente social da prefeitura uma vez me deu um papel com o número de um abrigo, mas o abrigo ficava na cidade grande, a 60 quilômetros, e eu não tinha como chegar lá. Então, andamos pela estrada. A Luísa segurou minha mão durante um bom tempo, sem perguntar nada, o que foi a coisa mais gentil que alguém fez por mim naquele dia. A Mariana caminhava um passo à frente, olhando para o chão, chutando pedra miúda de vez em quando. O sol subia e a estrada de terra vermelha ia esquentando debaixo das sandálias. Foi depois de uns 3 quilômetros, quando a Luísa já estava pedindo água e eu tinha dado o último gole da garrafinha para ela, que a galinha apareceu. Era uma galinha branca, grande, com um andar lento e seguro de quem conhece o terreno. Ela estava parada no meio da estrada, olhando para a gente como se estivesse nos esperando. A Luísa riu. A Mariana parou. Eu fiquei de pé olhando para o bicho e o bicho olhando para mim. Então a galinha virou e começou a andar em direção ao mato, devagar, como se quisesse que a gente seguisse. Eu não sei explicar o que me fez ir atrás. Não foi fé, não foi lógica, não foi nada que eu possa chamar pelo nome. Foi talvez o cansaço. Quando a gente fica cansada demais, às vezes o corpo simplesmente escolhe a direção que parece menos errada. E aquela galinha branca caminhando com calma pelo acostamento de terra me pareceu menos errada do que continuar na estrada sem destino. Vamos, eu disse para as meninas. E fomos. A galinha entrou por uma trilha estreita entre o cerrado, daquelas que você só vê de perto, escondida por capim alto e por um pé de murici que estendia os galhos como cortina. Andamos por uns 15 minutos nessa trilha, o mato roçando nos braços, a Luísa segurando minha mão mais forte. A Mariana não disse nada, mas eu senti ela perto de mim o tempo todo. Quando a trilha abriu, a casa estava lá, velha, as paredes de adobe com rachaduras largas, o telhado de telha-canal, com buracos onde o mato havia nascido, a porta de madeira escura, pendurada numa só dobradiça, aberta para dentro como uma boca, mato crescido no terreiro, uma goiabeira antiga que devia ter uns 30 anos se tinha um dia, caída de tanto fruto que ninguém havia colhido. A galinha parou na soleira, olhou para nós uma última vez e sumiu dentro da escuridão do cômodo. Eu fiquei parada na beira do terreiro por um tempo que não sei medir. Olhei para casa. Olhei para o céu, que estava começando a laranjear na borda do horizonte. Olhei para as minhas filhas, a Luísa com a boca entreaberta, a Mariana com aqueles olhos do pai tentando entender o que não tinha explicação boa. A gente vai dormir aqui hoje, eu disse. A Mariana assentiu. A Luísa perguntou se tinha fantasma. Eu disse que não. Menti ou não menti, não sei. Mas disse com a voz firme, e às vezes a voz firme é o único teto que uma mãe tem para oferecer. Entramos. O cheiro de dentro era de terra úmida e de madeira velha. Um cheiro pesado, mas limpo do jeito que coisa antiga pode ser limpa. No canto havia um fogão de barro que ainda estava inteiro. 2 janelas sem vidro, mas com venezianas de madeira que fechavam. O chão era de terra batida, liso de tanto uso antigo. Alguém havia morado bem naquele lugar, em algum tempo que a parede não contava mais. Varri o que dava com um galho de vassoura de bruxa que achei encostado na parede. Estendi o cobertor no canto mais limpo. Aqueci um pouco de água no fogão de barro com graveto seco que eu catei no quintal. E havia graveto suficiente para uma semana, empilhado do lado de fora como se alguém tivesse deixado. As meninas comeram o resto do biscoito que estava na mochila. Eu disse que não estava com fome, que era verdade e mentira ao mesmo tempo. Estava com fome, mas o biscoito não era suficiente para as 3. Então foi suficiente para as 2. Quando a Luísa dormiu com a cabeça no meu colo, a Mariana ficou acordada um pouco mais, sentada do meu lado no escuro. Ela não disse nada. Eu também não disse. Ficamos assim as 2, ouvindo o barulho do cerrado lá fora. O grilo, o sapo,
o vento passando por cima do mato com aquele som de coisa que corre, mas não chega. Depois de um tempo, ela encostou a cabeça no meu ombro e fechou os olhos. Eu fiquei acordada mais um pouco. Olhei para o teto com buraco, onde uma estrela aparecia, pequena e firme lá no fundo do escuro. Não rezei. Não conseguia rezar faz tempo, mas fiquei olhando para aquela estrela com um sentimento que não era esperança. Era menor que esperança, era só uma fresta, uma coisa muito pequena que ainda estava acesa. O tipo de coisa que você não nomeia porque tem medo que o nome espante. Fechei os olhos, dormi, acordei antes do sol. É um hábito de quem viveu muito tempo com criança pequena. O corpo aprende a despertar no escuro antes que qualquer barulho peça, como se o instinto de mãe não precisasse de alarme. Fiquei deitada por um momento sem me mover, ouvindo a respiração das meninas dos dois lados. A Luísa tinha virado de bruços durante a noite e estava com o braço jogado sobre a barriga. A Mariana dormia encolhida, os joelhos dobrados perto do peito, igual ao pai. Levantei devagar para não acordar nenhuma das duas. O cômodo tinha aquela luz cinzenta de antes do amanhecer, quando o céu ainda não decidiu a cor que vai ser. Fui até a porta e fiquei parada na soleira, olhando para o terreiro. O cerrado estava quieto do jeito que só fica nessa hora. Um silêncio que não é vazio. É cheio de coisa que ainda não começou. Os pássaros iam chegando aos poucos, um de cada vez, testando o dia antes de cantar de verdade. Foi então que eu vi as galinhas. Não era só a galinha branca de ontem. Eram 6, 7, talvez 8, espalhadas pelo terreiro e pelo quintal dos fundos, catando coisa no chão com aquele andar sério de galinha que não deve satisfação a ninguém. Umas pintadas, uma preta, 2 amareladas. A galinha branca estava no meio de todas como se fosse a mais velha, a que organizava. Fiquei olhando para elas por um tempo sem entender de onde tinham vindo. Depois entendi que não havia nada para entender. Galinha solta em terra de cerrado vive onde tem água e comida, e alguém havia criado essas galinhas nesse lugar em algum tempo passado, e elas simplesmente tinham ficado. Aves têm uma memória de lugar que a gente não respeita o suficiente. Percorri o quintal devagar, descalça na terra fria da manhã, e fui encontrando um ninho com 4 ovos embaixo da goiabeira. Outro ninho com 3 ovos dentro de uma lata enferrujada, encostada na parede dos fundos. 2 ovos soltos num canto de capim acamado perto da cerca de arame que mal se sustentava. 9 ovos no total. Peguei com as 2 mãos, com o cuidado de quem segura coisa que pode se perder. Mais para dentro do quintal, onde o mato baixava um pouco e o terreno descia suave, escutei água. Segui o barulho. Era um riacho, pequeno, mas correndo com força, transparente em cima das pedras lisas do leito. A água era limpa, do jeito que água limpa é. Você vê o fundo, vê cada pedrinha, e a cor não é branca nem azul. É uma cor que não tem nome porque é só a cor da própria água quando ela não tem nada misturado. Me abaixei e molhei as mãos. Estava fria. Levei a boca e bebi. Fiquei agachada à beira do riacho por um tempo com as mãos ainda molhadas e senti uma coisa que custei a identificar porque fazia muito tempo que não sentia. Não era alegria, era menor que alegria. Era só o reconhecimento de que aquilo era real. A água fria, a terra debaixo dos pés, as galinhas lá atrás no terreiro, os ovos que eu tinha nas mãos. Coisas concretas, coisas que existiam de verdade e não dependiam de ninguém me dar licença para usar. Voltei para dentro com os ovos. A Luísa acordou com o cheiro dos ovos mexidos que fiz no fogão de barro, com um fio de óleo que ainda tinha no fundo da garrafinha na mochila. Sentou no chão, olhando para a panela, com uma expressão de quem não estava bem certa se estava sonhando. A Mariana acordou logo depois. Veio sem falar, sentou do lado da irmã. Comi junto com elas nessa manhã. Tinha ovo suficiente para as 3. Depois do café não tinha, mas tinha água quente e tinha folha de erva cidreira que encontrei crescendo na beira da cerca. E chá de erva cidreira com uma colher de açúcar mascavo que eu tinha guardado no fundo da mochila. Serve de café quando é preciso. Eu disse para as meninas que a gente ia ficar. A Mariana ergueu os olhos para mim.
Ficar quanto tempo? Ela perguntou. Por enquanto, eu disse. Ela assentiu. Não perguntou mais nada, porque a Mariana aprendeu cedo que por enquanto é o máximo que uma mãe sem terra pode prometer, e que prometer mais do que pode é uma mentira que pesa diferente das outras. A Luísa disse que queria dar nome para as galinhas. Eu disse que podia. Passei os 3 dias seguintes limpando a casa. É um trabalho que parece simples quando você descreve, mas que consome o corpo inteiro quando você faz. Varre o chão de terra batida até tirar a camada grossa de poeira e folha seca que tinha se acumulado. Fechei os buracos menores do telhado com um pedaço de telha que achei quebrado no quintal, usando barro e graveto como os antigos faziam. Minha mãe me ensinou esse jeito quando eu tinha uns 10 anos e o telhado da nossa casa no Goiás furou numa chuva de verão. Refiz a dobradiça da porta com arame que encontrei enrolado num canto e a porta voltou a fechar dos 2 lados. Limpei o fogão de barro por dentro com um graveto longo e com água. Tirei o ninho de aranha que havia tomado a boca do fogão, deixei secar ao sol da tarde. As meninas ajudaram no que podiam. A Luísa varria com um entusiasmo que não era muito útil, mas que eu não tinha coragem de desestimular. Ela varria levantando mais poeira do que tirava, mas com uma seriedade de quem está fazendo coisa importante. A Mariana era mais eficiente. Lavava o que eu mandava lavar, carregava a água do riacho num balde enferrujado que achou na tulha dos fundos, segurava a telha enquanto eu emendava o barro. No segundo dia, eu plantei. Tinha umas mudas de coentro e de cebolinha que eu havia tirado do quintal do quarto alugado uns dias antes da saída, enrolado em pano úmido na mochila sem saber bem por quê. É o tipo de coisa que a mão faz antes da cabeça pensar, quando você passou a vida inteira sabendo que planta é sobrevivência. Abri uns sulcos na terra perto do riacho com um pedaço de cabo de madeira que achei encostado na parede da tulha. A terra era escura e úmida naquele trecho, terra boa, terra que recebeu água por muito tempo e guardou o alimento. Plantei o coentro, plantei a cebolinha, plantei 3 sementes de abóbora que estavam no fundo de um saquinho na mochila. Essas sementes que a gente guarda sem destino certo, porque semente de abóbora você não joga fora. É regra de gente do interior. Enquanto eu trabalhava na terra, a Luísa ficou me contando os nomes que tinha dado para as galinhas. A branca chamava Clarinha, a preta chamava Noite, uma das pintadas chamava Manchada, que não era um nome com muita imaginação, mas era honesto. Eu ouvia e respondia de vez em quando com um som que a Luísa tomava por aprovação e seguia falando. Foi no 3º dia, enquanto eu tentava nivelar o chão de um canto do cômodo que estava mais alto que o resto e empoçava água quando chovia, que a enxada bateu em alguma coisa dura. Achei que era pedra. Bati de novo. Som oco. Me ajoelhei e comecei a tirar a terra com as mãos. A Mariana estava do meu lado e ficou olhando sem falar, só ajudando a empurrar a terra para fora com as mãos também. A Luísa veio correndo quando nos viu agachadas, perguntando o que era, e eu disse que ainda não sabia. Era uma caixa de madeira escura, do tamanho de uma caixa de sapato grande, envolta em um pano de estopa que havia apodrecido em partes, mas que ainda segurava o formato. A madeira estava escurecida pela umidade, mas inteira, madeira de lei, densa, do tipo que não apodrece fácil. Carreguei para fora, para a luz do terreiro. Abri com cuidado. Dentro havia um embrulho em oleado velho, do tipo que se usava antigamente para proteger coisa de chuva. Abri o oleado devagar, porque o material estava quebradiço, e eu não queria rasgar nada sem saber o que era. Havia 3 coisas dentro. A primeira era um maço de documentos dobrados, o papel amarelado e quebradiço nas bordas, com uma escrita à mão em tinta marrom desbotada. Eram documentos de terra. Eu reconheci o formato. Já tinha visto coisa parecida quando o Gilmar tentou regularizar um lote que ele queria comprar, anos antes.
Títulos, escrituras, medições de perímetro com nomes de confrontante, que eram nomes de pessoas já mortas, ou de lugares que provavelmente tinham outros nomes agora. A segunda era um mapa, desenhado à mão em papel mais grosso, com uma caligrafia cuidadosa. Mostrava um terreno com seus limites marcados, o riacho desenhado em linha azul desbotada, a posição da casa, o cerrado ao redor. No canto superior direito havia um nome escrito: Sítio Boa Espera, Sebastião Ferreira da Silva, 1971. A terceira era uma carta, dobrada em 4, o papel mais bem conservado que os outros, como se tivesse sido embrulhado com mais cuidado ou escrito por último. A letra era a mesma do mapa, uma letra de homem que aprendeu a escrever com esforço, cada palavra formada com atenção, sem floreio, mas sem descuido. Li devagar, em voz baixa, as duas meninas paradas do meu lado no terreiro, com o sol da tarde caindo nas costas de nós três. Quem encontrar esta caixa é porque Deus permitiu, e eu já não estou mais. Este sítio pertenceu à minha família por 3 gerações e foi trabalhado com honra. A terra aqui é boa terra. Tem água limpa o ano todo. Tem solo que responde a quem cuida. Tem madeira e tem bicho. Não é terra para quem quer ficar rico rápido. É terra para quem sabe esperar e sabe trabalhar. Se você encontrou isto, é porque chegou até aqui. E se chegou até aqui, é porque precisava. Cuide bem deste lugar e ele vai cuidar de você. Não deixe a água secar. Não deixe a terra endurecer. Não deixe a casa cair de todo. O resto, a terra ensina. Sebastião Ferreira da Silva, novembro de 1987. Terminei de ler e fiquei olhando para o papel por um tempo. A Luísa perguntou quem era o Sebastião. Era o dono disso aqui, eu disse. E agora quem é o dono? Não respondi na hora. Dobrei a carta com cuidado, coloquei de volta no oleado, fechei a caixa. Olhei para o terreiro, para as galinhas que andavam sem pressa, para o riacho que se ouvia lá no fundo do quintal, para a casa com a porta que agora fechava dos 2 lados. Depois olhei para Mariana, que estava me observando com aqueles olhos sérios do pai. Por enquanto a gente cuida. Eu disse para ela, mais do que para Luísa. Ela assentiu do mesmo jeito de antes, sem perguntar mais, sem pedir garantia que eu não tinha condição de dar. Só aquele aceno pequeno, que era a forma dela de dizer que entendia, e que confiava, e que estava junto. Guardei a caixa dentro de casa, no canto mais seco, embaixo do cobertor dobrado. Naquela noite cozinhei ovo com coentro do quintal de onde a gente veio, que ainda tinha guardado no pano, e uma abóbora pequena que a Mariana havia encontrado crescendo selvagem perto da cerca, provavelmente semente de algum plantio antigo de Sebastião que havia se perpetuado sozinho, do jeito que planta forte faz quando ninguém atrapalha. Comemos as 3 sentadas no terreiro enquanto o sol desaparecia atrás do cerrado. O céu ficando roxo e depois escuro, as primeiras estrelas aparecendo uma a uma com aquela calma de coisa que existe há muito mais tempo do que a gente e vai existir por muito mais ainda. A Luísa adormeceu ali mesmo, do lado de fora, com a cabeça no meu colo. Eu fiquei olhando para o escuro e pensando no Sebastião. Esse homem que eu nunca ia conhecer, que havia enterrado uma caixa com tudo que sabia sobre aquele lugar, como se soubesse que um dia alguém ia precisar daquilo. Pensei no que deve ter sido a vida dele aqui, no trabalho que deve ter custado fazer esse riacho prestar, plantar essa terra, levantar essas paredes de adobe que ainda estavam de pé depois de décadas. Pensei que tem certas coisas que o homem faz que ele não vê o resultado. Que o resultado fica para quem vem depois. Não sei se acredito em Deus do jeito que a Bíblia ensina, mas acredito em alguma coisa que organiza certas coincidências com intenção demais para ser só acaso. Uma galinha branca no meio de uma estrada. Uma caixa enterrada no chão de uma casa que ainda estava de pé. Uma terra com água limpa, esperando. Carreguei a Luísa para dentro sem acordá-la. Cobri as duas com o cobertor. Fui até a porta e fiquei na soleira mais um pouco, ouvindo o cerrado à noite. O grilo, o sapo, o vento e aquele riacho lá no fundo que corria e corria sem parar, igual a quem não tem tempo a perder. A primeira batida foi na 5ª noite. Eu estava acordada.
Não por causa da batida, mas porque o sono nunca me veio fácil desde que o Gilmar morreu. Eu adormeço, mas é um sono raso, o tipo que qualquer barulho diferente atravessa. Estava deitada de costas no escuro, ouvindo a respiração das meninas, quando o som veio da porta. 3 batidas espaçadas, firmes, do jeito que pessoa bate quando quer que abram e não tem pressa. Fiquei imóvel. Esperei. Não veio mais nada. Nenhuma voz, nenhum barulho de passo, nenhum farfalhar de mato. Só o cerrado com seu barulho de sempre. Grilo, sapo, vento. Como se a batida não tivesse acontecido. Me levantei devagar, peguei o cabo de enxada que passei a deixar encostado na parede do lado onde eu dormia. Não por valentia, mas porque mulher sozinha com 2 filhas aprende que a distância entre você e o perigo precisa ter alguma coisa no meio, mesmo que seja cabo de madeira velho. Fui até a porta, encostei o ouvido na madeira e fiquei assim por um longo tempo, ouvindo. Nada. Abri um fresta pequena e olhei para o terreiro. Luar de lua quase cheia, claridade suficiente para ver o terreiro inteiro, a goiabeira, a cerca de arame, o começo da trilha. Não havia ninguém. As galinhas estavam quietas no poleiro improvisado que eu tinha montado com 2 forquilhas de galho e uma vara. Quando galinha fica quieta é porque não tem perturbação. Galinha é melhor do que cachorro para sentir presença estranha à noite. Fechei a porta. Voltei deitar. Fiquei de olho aberto até o dia clarear. De manhã não falei nada para as meninas. Não tinha o que dizer que não fosse assustar sem motivo. Fiz o chá, fiz o ovo, deixei a Luísa contar as aventuras das galinhas no terreiro. A Clarinha tinha brigado com a Manchada por causa de um besouro. A noite estava boba, havia 2 dias, que era sinal que ia chocar ovo. Eu ouvia e respondia, e por dentro ficava rodando aquela batida na cabeça. 3 batidas, espaçadas, firmes. Na semana seguinte aconteceu 2 vezes mais. Sempre à noite, sempre quando as meninas dormiam. Sempre a mesma cadência. 3 batidas, silêncio, mais nada. Na segunda vez, eu abri a porta mais rápido, sem esperar, e varri o terreiro com os olhos antes que qualquer pessoa pudesse ter tempo de sumir. O terreiro estava vazio. Mas dessa vez, eu vi outra coisa. Pegadas. Na terra seca do terreiro, que o sol da tarde tinha deixado com uma película fina de poeira, havia marcas. Pegadas de bota, grandes, de homem, vindo do lado da cerca dos fundos e parando exatamente na frente da porta. Não havia rastro de volta, como se a pessoa tivesse chegado, batido e desaparecido sem dar as costas. Fiquei olhando para as pegadas por um tempo, com o cabo de enxada na mão e aquele silêncio pesado dentro do peito que a gente sente quando não sabe o tamanho do que está enfrentando. Entrei, fechei a porta. Botei o banco de madeira encostado embaixo da maçaneta. Não que segurasse muita coisa, mas era o que eu tinha. Não dormi nessa noite. Contei para Mariana no dia seguinte. Não tudo de uma vez, não com drama. Fui falando enquanto a gente trabalhava juntas na horta. Aquele jeito de conversa que acontece quando as mãos estão ocupadas e as palavras saem mais fácil porque ninguém precisa se olhar de frente. Ela ouviu sem interromper. Quando eu terminei, ficou um tempo em silêncio mexendo a terra com o graveto. Você acha que é o dono da terra? Ela perguntou. Não sei quem é o dono da terra. Eu disse. O Sebastião da carta está morto faz tempo. Pode ter herdeiro, pode ter gente que reivindica isso aqui, pode ser que essa propriedade pertença a alguém que eu não conheço. E a gente? A gente cuida, eu disse, que era a única resposta que eu tinha. E fica de olho. A Mariana assentiu e voltou para o que estava fazendo. Ela tem esse jeito. Não gasta energia com o que não pode controlar. Herdou isso do pai. O Gilmar também era assim. Segurava o problema de perto sem apertar. Como quem sabe que certas coisas você não resolve na força. Resolve na paciência. Eu tinha herdado isso também, a meu modo. Só que no meu caso, a paciência não vinha de sabedoria. Vinha de cansaço. Quando você já perdeu tanto, o medo das coisas que ainda podem acontecer perde um pouco do fio. Não é coragem. É que a dor que você já conhece de memória pesa menos que a dor nova.
Decidi que ia continuar. Ia continuar plantando, ia continuar cuidando da casa, ia continuar tirando os ovos de manhã e levando água do riacho e consertando o que quebrava. Se alguém tinha direito legítimo sobre aquela terra, que viesse de dia e falasse. Batida de noite sem rosto, não era conversa que eu fosse ter. Foram as pegadas que me perturbavam mais do que as batidas, não pelo medo em si. O medo eu já tinha aprendido a sentar do lado sem deixar ele me paralisar. Era o que as pegadas diziam, que alguém sabia que a gente estava lá, que alguém vinha, olhava e ia embora sem se mostrar. Isso tem um nome que não é fantasma, chama vigilância. E vigilância de gente viva é mais perigosa que assombração porque gente viva tem intenção, e intenção pode mudar. Comecei a observar mais. É uma coisa que sempre fiz. Observar. Fui criada numa casa onde falar demais era arriscado. E quem sobrevivia aprendia a ler o ambiente antes de abrir a boca. Essa habilidade ficou comigo a vida toda. Esse jeito de ficar quieta e juntar informação antes de tirar conclusão. Passei a acordar mais cedo, antes do dia clarear, e ficava na soleira da porta, olhando para o entorno, com aquela atenção de quem não está procurando nada específico, mas está deixando o olho pegar o que destoa. No terceiro dia de observação matinal, eu vi o vulto. Estava longe, do outro lado da cerca dos fundos, entre o cerrado. Uma silhueta de homem, parada, olhando na direção da casa. Quando eu olhei diretamente, a silhueta recuou entre os arbustos e sumiu. Mas estava lá. Não foi impressão, não foi sombra de árvore com vento. Era pessoa. Fiquei parada na soleira sem me mover por um longo tempo, depois que o vulto sumiu. Depois, entrei, fiz o chá, chamei as meninas para tomar café. A Luísa perguntou por que eu estava quieta. Eu disse que estava só pensando. Ela disse que quando ela ficava muito quieta era porque estava com saudade do pai e perguntou se eu estava com saudade do pai dela também. Eu disse que sim, que estava sempre. Ela veio sentar no meu colo com a xícara de chá na mão e ficou assim um tempo, quieta ela também. E aquilo foi a coisa que mais me segurou naquele dia. O peso dela no meu colo, pequeno e real, lembrando que eu não estava resistindo por mim. Nunca fui boa em resistir por mim. Resisto por quem depende de mim, que é mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. Na noite em que a tempestade veio, eu já tinha passado pelo suficiente para não me assustar com barulho de trovão. Mas essa tempestade foi diferente. Começou como todas começam no cerrado, aquela escuridão súbita que engole o entardecer antes do tempo, o vento mudando de direção de repente, o cheiro de terra antes da chuva, que é um dos cheiros mais precisos do mundo, você nunca confunde com outra coisa. As meninas estavam dentro quando o céu fechou. Eu fechei as venezianas, botei um pano velho no vão da janela que deixava entrar a água, preparei o abrigo do melhor jeito que dava. A chuva veio com tudo. Não era chuva comum, era aquela chuva de fim de seca que o cerrado faz às vezes, quando a estação resolve cobrar tudo de uma vez. Água demais caindo rápido demais. O telhado aguentou nos pontos que eu havia consertado, mas em 2 cantos novos começou a escorrer. Pus a panela de ferro e o balde embaixo dos escorrimentos. As meninas estavam sentadas no centro do cômodo, a Luísa abraçada à Mariana, observando o teto com atenção de quem está torcendo para o trabalho da mãe segurar. O trovão, quando veio, foi o mais alto que eu ouvi em muito tempo. Aquele tipo de trovão que você não só ouve, mas sente no peito, uma percussão que mexe com alguma coisa antiga dentro do corpo. A Luísa enterrou o rosto no ombro da Mariana. A Mariana me olhou. Eu disse com a cabeça que estava bem. Ela assentiu. Depois veio o barulho. Não era trovão. Era diferente. Um estalo longo e seco, seguido de um estrondo surdo que sacudiu o chão, um som de coisa grande cedendo de uma vez, vindo do quintal dos fundos. Esperamos a chuva afrouxar. Quando afrouxou,
Peguei o cabo de enxada e a lamparina de querosene que havia encontrado na tulha, ainda com um resto de querosene, e que passei a guardar com cuidado, racionando, porque querosene numa roça sem energia elétrica é bem mais valioso do que parece. Disse para as meninas que ficassem dentro, saí para o quintal. A chuva ainda caía fina, aquela garoa que fica depois da tempestade grossa, como se o céu não soubesse bem como terminar o que começou. Levantei a lamparina e fui em direção ao fundo do quintal. A aroeira tinha caído. Era uma árvore grande, de tronco grosso, que 2 braços não abraçavam, que ficava no canto mais distante do quintal, perto da cerca. Eu nem havia prestado atenção nela até então. Estava tão acostumada com ela como parte do fundo que havia parado de vê-la. Mas a tempestade havia arrancado pela raiz, e a aroeira tinha caído com raiz e tudo, arrancando um pedaço do chão junto. Fui até onde a raiz havia se levantado. A lamparina iluminou o buraco que a raiz aberta havia deixado no chão. No fundo do buraco havia madeira. Não era raiz, não era pedra. Era madeira escurecida, de tábua, formando o que parecia ser uma tampa. A chuva já havia escorrido para o buraco e estava encharcando a terra ao redor, mas a madeira estava seca por dentro, protegida pelo peso da aroeira e pela profundidade que ficava. Fiquei parada olhando para o buraco com a lamparina erguida. A chuva fina caindo no meu rosto, aquele silêncio de depois de tempestade, que é um silêncio diferente de todos os outros, como se a terra tivesse acabado de falar alguma coisa alta e estivesse esperando ver se alguém entendeu. Pensei no Sebastião, pensei na carta. Cuide bem deste lugar e ele vai cuidar de você. Pensei nas batidas de noite, nas pegadas, no vulto entre o cerrado. Pensei que talvez tivessem relação, que talvez alguém soubesse de alguma coisa que eu ainda não sabia e que a aroeira caindo não fosse acaso, porque a aroeira boa não cai de tempestade sem motivo. Não mexi em nada nessa noite. Voltei para dentro, troquei a roupa molhada, me sentei entre as meninas no escuro e fiquei ouvindo a chuva afinar até parar de vez. A Luísa dormiu rápido. A Mariana ficou acordada um pouco mais e eu senti que ela queria perguntar alguma coisa, mas não perguntou. Às vezes, as pessoas mais importantes da nossa vida aprendem a hora de não perguntar. Quando a respiração dela ficou funda e regular, eu fiquei sozinha acordada no silêncio molhado daquela noite, com a lamparina apagada e o cheiro de terra encharcada entrando pela janela. E o peso do que havia naquele buraco do quintal me pesando no pensamento, sem que eu soubesse ainda o tamanho do que era. Fechei os olhos. O dia seguinte ia dizer: esperei o sol secar a terra. Não por pressa de abrir, mas porque sabia que trabalho feito com chão encharcado é trabalho dobrado, e eu não tinha energia para desperdiçar. Passei a manhã fazendo o que tinha que fazer. Tirei os ovos, varri o cômodo, fiz o mingau de fubá com os últimos punhados que restavam no saco que havia encontrado dentro da tulha quando chegamos. Um fubá velho, mas ainda bom, guardado num vidro de boca larga que havia preservado da umidade. As meninas comeram. Eu comi. Depois, mandei as 2 para o riacho lavar as xícaras, e enquanto elas foram, eu fui para o quintal dos fundos. A aroeira caída ocupava metade do terreno, o tronco grosso atravessado como uma barreira, os galhos ainda com folha verde, porque a árvore não sabia ainda que estava morta. O buraco que a raiz havia deixado estava menor do que parecia à noite. A chuva havia escorrido terra pelas bordas e fechado parte da abertura, mas a madeira ainda aparecia lá no fundo, escura e firme. Peguei a enxada. Comecei a alargar o buraco com cuidado, tirando a terra úmida em camadas finas, jogando para o lado, tentando não deixar desmoronar as paredes. É um trabalho de paciência, esse tipo de escavação. A terra encharcada tem vontade própria. Desmorona quando você não quer. Endurece quando você precisa que ceda. Suei a camisa antes de chegar no que havia lá embaixo. Eram 3 baús, dispostos lado a lado. O maior no centro, 2 menores nas laterais. Madeira de lei escurecida pelo tempo, com fechos de metal enferrujado, mas inteiros.
Tinham sido embrulhados em lona de algodão antes de enterrar. A lona havia apodrecido em partes, mas havia cumprido a função de manter a umidade longe o suficiente para preservar o que estava dentro. Fiquei agachada na beira do buraco, olhando para eles por um tempo. Não senti euforia. Senti uma coisa mais estranha, uma espécie de peso, de responsabilidade, como se aquele momento pedisse mais seriedade do que alegria. Aquilo tinha sido enterrado por um homem com intenção. Tinha sido guardado com cuidado. Não era coisa para ser aberta sem respeito. Chamei a Mariana. Ela veio correndo quando me ouviu, a Luísa atrás. Pararam na beira do buraco e ficaram olhando. "O que é isso, mãe?" A Luísa perguntou com aquela voz de quem está prestes a acreditar em qualquer coisa maravilhosa que o mundo ofereça. "Não sei ainda", eu disse. "Vamos ver juntas." Tirar os baús do buraco foi trabalho de quase 2 horas. O maior pesava mais do que eu esperava. Tive que pedir para Mariana segurar de um lado enquanto eu puxava do outro, e mesmo assim saiu por etapas, inclinando, apoiando na borda, puxando um pouco mais. Os 2 menores foram mais fáceis. Arrastei os 3 para o terreiro, para a plena luz do sol, e ficamos de pé na frente deles, as 3, com aquela terra vermelha nas mãos e nos joelhos. A Luísa disse que parecia coisa de pirata. Eu disse que pirata era no mar e que a gente estava bem longe do mar. Ela disse que então parecia coisa de fazendeiro, que devia ser parecido. Eu quase sorri, quase. Abri o menor da direita primeiro, porque o fecho estava mais frouxo e cedia com menos esforço. A ferrugem rangia, mas a madeira não estava inchada. E com o cabo do facão que eu havia encontrado na tulha, usei como alavanca e a tampa cedeu. Dentro havia moedas. Não era uma quantidade absurda. Não era o tipo de coisa que enche um cômodo e transborda pela porta. Era um volume que cabia naquele baú, moedas antigas empilhadas com cuidado em colunas que o tempo havia desorganizado, mas não destruído. Algumas de cobre, outras mais claras que podiam ser prata, algumas com datas que eu tentei ler, mas não consegui sem óculos. Teria que chegar mais perto com mais luz. Havia também algumas cédulas antigas dobradas e presas com um elástico que havia virado pó. As cédulas grudadas umas nas outras, mas ainda legíveis em cruzeiros velhos. Moeda morta faz décadas. O valor daquilo eu não sabia calcular. Moeda antiga pode não valer nada ou pode valer muito, dependendo de quem compra e por quê, e eu não entendia nada desse mercado. Mas eram objetos reais, tinham peso, tinham história. Fechei esse baú e abri o da esquerda. Papéis. Mais papéis do que eu havia visto numa vida inteira fora de cartório. Escrituras, contratos, documentos com selos e carimbos de décadas passadas, registros de propriedade com firmas reconhecidas e tudo. Havia um maço mais grosso que os outros, amarrado com barbante de sisal, que eu desatei devagar e abri por cima. Era a escritura de um terreno. Não daquele sítio, de outro, maior, em nome de Sebastião Ferreira da Silva e de seus herdeiros legítimos, registrado em cartório de uma cidade que eu não conhecia, mas que ficava no mesmo estado. As medidas descritas no documento eram de uma propriedade grande, terra de valor, com acesso à estrada municipal e confrontando com rio perene. Havia outros documentos parecidos, contratos de arrendamento, registros de venda de gado, notas de compra de terra que Sebastião havia feito ao longo dos anos. O homem havia acumulado propriedade com paciência, devagar, ao longo de décadas de trabalho silencioso. E havia enterrado o registro de tudo. Fechei esse baú com cuidado, coloquei a mão no fecho do maior, o do centro, e parei. Não sei explicar a hesitação. Talvez fosse que os 2 primeiros já tinham sido mais do que eu esperava, e eu precisava de um momento antes de receber mais. Quando você viveu muito tempo sem nada, o excesso chega como choque. Não é imediatamente bom, é primeiro confuso. O cérebro demora a entender que a situação mudou. A Mariana estava do meu lado. Ela colocou a mão no meu braço, não apertou, só encostou. Esse gesto pequeno que o Gilmar também fazia quando eu estava travada em alguma coisa.
Abri o baú do centro. Joias. Não as joias brilhantes das vitrines que eu nunca entrei. Eram joias de outra época, pesadas e trabalhadas, o tipo que se usa em fotografia antiga. Colares de ouro com pedras coloridas, brincos grandes, anéis com pedras que podiam ser esmeraldas ou vidro verde, e eu não tinha como saber. Havia também um relógio de bolso com corrente, dourado, com uma inscrição gravada na tampa que eu abri e li: Para Sebastião, com amor de sua mãe. 1952. Segurei o relógio nas mãos por um longo tempo. Pensei nesse homem que eu nunca ia conhecer, que havia recebido esse relógio da mãe em 1952, que devia ter uns 20 anos então, que havia trabalhado a vida toda nessa terra, que havia acumulado com honra o que tinha, que havia enterrado tudo quando sentiu que o perigo chegava perto. E a carta dizia isso, dizia que havia homens perigosos, sem dar nome, sem dar detalhe, só aquela frase que eu havia relido várias vezes, tentando entender mais do que estava escrito. E depois ele havia sumido, ou morrido, ou precisado ir embora sem poder voltar. E a terra havia ficado, e a casa havia ficado, e os baús haviam ficado, esperando por alguém que chegasse por uma trilha seguindo uma galinha branca. A Luísa perguntou se era ouro de verdade. Eu disse que não sabia. Ela disse que de qualquer jeito era bonito. Eu disse que era. Passei a tarde sentada dentro de casa com os documentos abertos na frente, tentando organizar o que havia encontrado, tentando entender a dimensão do que aquilo significava. Tinha muito que eu não sabia. Não sabia se os documentos ainda tinham validade legal depois de tantos anos. Não sabia se havia herdeiros de Sebastião com direitos sobre aquilo. Não sabia se a terra onde eu estava tinha sido registrada em nome de alguém depois que ele foi embora. Se havia pendência fiscal, se havia grileiro com papel forjado, que era coisa que acontecia demais nesse país com terra de gente que sumia. Sabia o que eu não ia fazer. Não ia fingir que não havia encontrado. Não ia fechar os baús, cobrir de terra e viver como se aquilo não existisse. Não ia pegar e sair correndo, trocar as joias por dinheiro numa cidade longe e começar vida nova à custa de coisa que não era minha. Não porque eu era santa, nunca fui, mas porque aprendi ao longo de uma vida de perda que certas coisas destroem a gente por dentro de um jeito que nenhuma quantidade de dinheiro conserta. E porque o Gilmar era um homem honesto, e criar as filhas dele no desonesto seria uma forma de apagar o que de melhor ele havia deixado nelas. A carta dizia: cuide bem deste lugar e ele vai cuidar de você. Cuidar não era se apropriar, cuidar era cuidar. Mas eu precisava saber com quem falar. Precisava de alguém que soubesse de lei, de cartório, de herança. E eu estava a quilômetros de qualquer cidade, sem dinheiro, sem transporte, sem documento de nada, que provasse que eu tinha direito sequer de estar ali. Foi então que me lembrei das pegadas, do vulto entre o cerrado, de alguém que sabia que a gente estava ali, que vinha olhar e não se mostrava. Alguém que conhecia aquela terra, que tinha motivo para rondar. Peguei a carta do Sebastião e li de novo, mais devagar, prestando atenção em cada palavra. Ele falava de homens perigosos, de ter que esconder o que tinha, mas falava também, numa linha que eu havia passado rápido da primeira vez, de um sobrinho. Uma linha só, quase de passagem. Se meu sobrinho Agenor um dia aparecer por aqui, que saiba que eu não fui embora por querer. Agenor. Fiquei com esse nome na cabeça pelo resto da tarde. Tinha nome agora para associar ao vulto. Que podia não ser o Agenor, podia ser qualquer pessoa. Podia ser grileiro, podia ser curioso, podia ser perigo. Mas tinha nome. E nome é o primeiro passo para entender o que você está enfrentando. Naquela noite, não houve batida. O cerrado estava quieto de um jeito diferente, não o silêncio de antes, que tinha uma certa tensão por baixo, mas um silêncio mais largo, mais fundo, como se a tempestade tivesse limpado não só a terra, mas também alguma coisa suspensa no ar que eu não sabia nomear.
As meninas dormiram cedo, cansadas do dia. Eu fiquei sentada na soleira, com a lamparina apagada, olhando para o terreiro, com o relógio de bolso do Sebastião na mão. Abria e fechava a tampa devagar, aquele clique suave do metal bem trabalhado para Sebastião, com amor de sua mãe. 1952. Pensei na mãe dele, que havia dado esse relógio. Pensei que ela também não sabia, quando escolheu aquele presente, o que ia acontecer com o filho, onde ele ia parar, o que ia precisar guardar e esconder e deixar para trás. A gente nunca sabe, quando dá alguma coisa com amor, as mãos por onde esse amor vai passar antes de chegar onde precisa chegar. Botei o relógio no bolso do avental, não para ficar com ele, para guardar com o cuidado que merecia, enquanto eu descobria quem tinha direito sobre ele. O vento passou pelo cerrado com aquele som longo de coisa que vai longe. As galinhas estavam quietas no poleiro. O riacho corria lá no fundo do quintal, correndo igual à noite de antes e à noite antes dessa, sem saber nem se importar que tudo tinha mudado. Entrei, deitei, fechei os olhos com aquele nome rodando quieto na cabeça. Agenor. Ele apareceu numa manhã de terça-feira. Eu sei que era terça porque a Luísa tinha o hábito de marcar os dias numa parede do cômodo com um risco de carvão. Costume que ela havia inventado sozinha, sem que ninguém pedisse, dizendo que precisava saber quanto tempo a gente estava ali, porque senão parecia que o tempo não existia. Eu havia deixado ela fazer. Naquela manhã, eram 22 riscos na parede. 22 dias. Eu estava no quintal colhendo o coentro que havia crescido mais rápido do que esperava. Terra boa e água limpa fazem isso com planta, aceleram o que em terra pobre demoraria o dobro. Quando ouvi o barulho na direção da trilha, não era barulho de animal, era barulho de passo humano, de alguém que não estava tentando se esconder, mas também não estava fazendo questão de anunciar. Me levantei devagar e peguei o cabo de enxada que sempre deixava perto. Ele apareceu na entrada do terreiro e parou. Era um homem velho, mais de 60 anos, talvez chegando perto de 70. Difícil precisar porque certos homens de vida dura parecem mais velhos do que são e outros parecem mais novos. E ele estava naquele meio onde o corpo diz uma coisa e os olhos dizem outra. Era magro, alto, com as mãos grandes de quem trabalhou com terra a vida toda. Mãos com nós dos dedos saltados, palmas calejadas, o tipo de mão que você reconhece mesmo de longe. Usava chapéu de palha gasto, calça de brim desbotada, uma camisa xadrez com o cotovelo remendado. Tinha uma expressão que eu não soube classificar de imediato. Não era ameaça, não era surpresa. Era alguma coisa entre as duas, como se ele soubesse o que ia encontrar, mas ainda assim não estivesse pronto para ver. A gente ficou parada se olhando por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Ele tirou o chapéu. Dona, ele disse. A voz era áspera de homem que fuma ou que fumou, mas o tom era respeitoso, aquele respeito de interior que não precisa de muita palavra para se comunicar. Não vim trazer problema. Então pode falar de onde está, eu disse, sem largar o cabo de enxada. Ele assentiu, como se achasse justo. Meu nome é Agenor, ele disse. Agenor Ferreira. Sebastião era meu tio. Fiz café. Não tinha café, mas fiz o chá de erva cidreira de sempre e ofereci com o mesmo gesto de quem oferece café, porque hospitalidade não depende do que você tem na prateleira, depende da intenção com que você estende a xícara. Ele aceitou, segurou a xícara com as duas mãos grandes, soprou antes de beber, igual a todo homem velho que já tomou chá quente demais na pressa e aprendeu a não repetir o erro. Ficamos sentados do lado de fora, ele num toco de madeira que eu havia botado no terreiro para servir de banco, eu na soleira da porta. As meninas estavam dentro. Eu havia pedido que ficassem, com um olhar que a Mariana entendeu e a Luísa obedeceu sem entender, que dá no mesmo. Ele falou devagar, não era homem de discurso, era homem de frase curta e pausa longa, o tipo de narrador que deixa o silêncio trabalhar junto com as palavras. Contou que o Sebastião era o irmão mais velho do pai dele.
que havia sido homem de muita luta e pouca sorte com pessoas. Trabalhou a vida toda, acumulou terra com honra, mas no fim dos anos 80, havia se envolvido numa disputa com gente de dinheiro da cidade. Homens que queriam a terra dele para plantar soja em grande escala e que não estavam dispostos a aceitar não como resposta. Houve ameaça, houve intimidação, houve uma noite em que queimaram o paiol do Sebastião e ele acordou com o fogo e entendeu que o recado era sério. Ele escondeu o que tinha e foi, disse o Agenor, olhando para o fundo do quintal com os olhos de quem está vendo coisa que aconteceu décadas atrás, mas que não ficou distante. Foi para a cidade, ficou na casa de um conhecido e foi definhando. Homem de terra não vive bem longe da terra. Em 2 anos ele foi. Pneumonia, disseram. Mas eu sempre achei que foi de tristeza mesmo, que pneumonia foi só o nome que o médico deu. Fiz uma pausa antes de perguntar. E você ficou sabendo que ele havia escondido alguma coisa? Ele me contou antes de morrer, disse o Agenor. Estava com febre alta, delirando às vezes, mas teve um momento de clareza e me chamou do lado da cama e me disse que havia enterrado o que tinha no sítio, disse que estava tudo documentado, disse que era para eu ir buscar quando fosse seguro. Ele soprou o chá de novo, bebeu um gole. Só que quando ele morreu, eu tinha 23 anos e a minha coragem era maior do que meu juízo. Fui lá e os homens ainda rondavam a propriedade. Voltei. Depois a vida foi acontecendo, casei, tive filho, fui para a cidade trabalhar em obra, perdi a mulher, fui envelhecendo e a terra foi ficando para trás. Mas você voltou, eu disse. Voltei, ele disse. Quando me aposentei, voltei para essa região. Vim ver o que tinha sobrado. Encontrei a casa ainda de pé que me surpreendeu. E encontrei vocês. Ficou em silêncio por um momento. Depois me olhou diretamente pela primeira vez desde que havia se sentado. Olhos escuros, fundos, com aquelas dobras de canto que os olhos de velho têm quando viveram muito. Fui eu que bati na porta, ele disse. De noite, porque não sabia se vocês eram gente boa ou gente de problema. Queria ver como reagiam. Eu vi você no cerrado, eu disse. Ele assentiu, sem se desculpar e sem se envergonhar. E o que você concluiu? Perguntei. De ficar me observando 3 semanas. Ele olhou para o cabo de enxada que eu ainda tinha do lado. Que você é mulher que não larga o terreiro à toa, ele disse. E que suas filhas têm juízo. E que as galinhas estão melhores do que estavam. Não respondi na hora. Olhei para as galinhas que andavam no terreiro como se a conversa não dissesse respeito a elas. Você sabe que encontrei a caixa, eu disse. Não era pergunta. Sei, ele disse. Vi você cavar. Esperei para ver o que fazia depois. E os baús? Ele não respondeu de imediato. Botou a xícara no chão do lado do toco, devagar, com aquele cuidado de quem está ganhando tempo para pensar ou para sentir alguma coisa que ainda não terminou de chegar. Sim, ele disse por fim. Entrei e trouxe a caixa de madeira. Trouxe também o relógio de bolso, que estava no bolso do avental desde a noite em que o havia tirado do baú. Coloquei os 2 na frente dele sem falar. Ele olhou para a caixa primeiro, abriu com as mãos grandes e lentas, pegou os documentos, passou os olhos por cima, sem ler de verdade. Era como se já soubesse o que estava ali e só precisasse confirmar que estava inteiro. Depois pegou a carta e leu até o fim, devagar, os lábios se mexendo levemente, o chapéu de palha parado no joelho. Quando terminou, ficou com a carta na mão por um tempo olhando para ela. Então eu botei o relógio de bolso na palma da mão dele. Ele olhou para o relógio. Abriu a tampa, leu a inscrição. E aconteceu uma coisa que eu não esperava. Os olhos dele encheram, não derramaram, mas encheram daquele jeito que certos homens velhos ficam quando são pegos de surpresa por uma emoção que não tinham planejado sentir. Ele fechou a tampa do relógio com aquele clique suave, fechou a mão em volta dele. Ficou assim um tempo. Eu não disse nada. Certas dores a gente respeita ficando quieta. Minha avó deu esse relógio para ele, ele disse por fim,
a voz um pouco mais áspera que antes. Eu me lembro dela falando disso. Disse que era o bem mais precioso que ela tinha e que deu para o filho mais velho porque ele era quem mais precisava lembrar da hora certa. Ficamos em silêncio os dois. Lá no fundo do quintal, o riacho corria. A Clarinha atravessou o terreiro com aquele andar lento e senhor de si. Uma garça branca passou alto no céu, daquelas que aparecem no cerrado às vezes sem avisar e somem do mesmo jeito. Os baús estão na tulha, eu disse. Não mexi no que estava dentro além de examinar. Não vendi nada, não escondi nada. Tudo o que encontrei está inteiro. Ele me olhou. Por quê? A pergunta me pegou sem resposta pronta, porque era daquelas perguntas simples que tem uma resposta simples, mas que a simplicidade faz parecer insuficiente. Porque não era meu, eu disse. Ele ficou me olhando por um tempo, com aquela expressão que eu ainda não sabia classificar direito. Não era mais a expressão de quando chegou. Era outra, mais aberta, mais próxima de alguma coisa que reconheci sem saber nomear. Você tem documento dessa terra? Ele perguntou. Não tenho documento de nada, eu disse. Cheguei aqui sem destino, a casa estava vazia, a terra estava sendo desperdiçada. Fiquei porque precisava ficar e porque havia o que cuidar. Não tenho ilusão sobre direito legal. Ele assentiu devagar. Eu tenho, ele disse. Tenho o documento que o tio me deixou. Tenho o registro do cartório. Tenho como provar a herança. Essa terra é minha por direito. Fez uma pausa. Mas eu tenho 71 anos e um joelho que não presta e um filho na cidade que não quer saber de roça. Olhei para ele esperando. O tio dizia que terra não é de quem tem papel. Ele disse. Terra é de quem cuida. Chamei as meninas. A Luísa saiu pela porta como quem estava esperando permissão faz tempo. Olhou para o Agenor com aquela franqueza de criança que não aprendeu ainda a disfarçar o que pensa. Você é o sobrinho do homem que morava aqui? Ela perguntou direto. Ele olhou para ela com uma surpresa que foi rapidamente substituída por algo próximo de divertimento. Sou, ele disse. Eu dei nome para as galinhas dele, ela disse. Espero que não se importe. Ele olhou para as galinhas no terreiro. Olhou de volta para Luísa. Qual é o nome da branca? Ele perguntou. Clarinha. Ele considerou isso com seriedade. Meu tio chamava ela de Clarinha também, ele disse. A Luísa arregalou os olhos. Eu não sei se era verdade, mas foi a coisa certa de dizer, e coisas certas às vezes são mais importantes que coisas verificáveis. A Mariana ficou parada do meu lado, me observando observar o Agenor. Aquele jeito dela de não agir antes de entender. Depois de um tempo ela foi buscar mais chá sem que ninguém pedisse, voltou com a chaleira e encheu a xícara do homem velho sem fazer cerimônia, como se ele já fosse visita conhecida. Ele agradeceu com um aceno de cabeça. Me olhou por cima da xícara. Vou precisar ir à cidade regularizar a documentação, ele disse. Vai levar tempo, porque cartório no interior tem o tempo próprio que não combina com o tempo de ninguém. Mas tenho como fazer. Entendo, eu disse. Enquanto isso, ele disse devagar, pesando cada palavra com o cuidado de quem não quer que seja mal entendido. A terra precisa de quem cuide. Fiquei quieta esperando. Você ficaria? Ele perguntou. Não como favor, como acordo. Você cuida da terra, eu regularizo o que precisa regularizar. E quando tudo estiver em ordem, a gente vê o que é justo. Olhei para o terreiro, para as galinhas, para a goiabeira carregada, para a horta que já mostrava verde novo nos canteiros. Olhei para o riacho que não dava para ver, mas que se ouvia, lá no fundo, correndo com aquela constância de coisa que não cansa. Pensei no Sebastião e no relógio de bolso, e na carta que dizia que a terra ensinava o que ela queria de quem ficasse. Olhei para as minhas filhas, a Luísa já mostrando para o Agenor onde ficava o poleiro das galinhas, gesticulando com os braços, como se apresentasse uma obra de arte. A Mariana do meu lado, com aqueles olhos sérios do pai, esperando minha resposta, com a paciência de quem aprendeu que a mãe decide com mais cuidado quando ninguém apressa. Fico, eu disse. Ele assentiu. Não era contrato.
Não tinha papel, não tinha testemunha além das galinhas e do riacho e daquela garça que voltou a passar alto no céu no momento exato, como se o cerrado também quisesse marcar o acordo de algum jeito. Mas tinha palavra. E palavra de gente que sobreviveu à vida com honra vale mais do que a maioria dos papéis que já assinei. O Agenor ficou até o fim da tarde. Comeu da nossa comida. Ovo com coentro e abóbora assada, sentado no terreiro, o chapéu de palha no joelho, falando de vez em quando sobre o tio, sobre essa terra, sobre as estações do cerrado e o que plantar em cada uma. Tinha conhecimento antigo naquele homem. O tipo que não vem de livro, vem de ter vivido junto com a terra tempo suficiente para ela contar os segredos. Eu ouvia e guardava. Quando foi embora, a tarde estava dourando o cerrado daquele jeito que só acontece nessa hora, quando a luz vem de lado e pega em tudo com uma generosidade que o sol do meio-dia não tem. Ele seguiu pela trilha com o passo vagaroso de quem tem joelho ruim, mas conhece o caminho, o chapéu de palha sumindo entre o capim alto. A Luísa ficou na beira do terreiro, acenando até ele desaparecer. A Mariana veio ficar do meu lado. Ficamos as três paradas no terreiro com a tarde dourando tudo ao redor e eu senti, não sei se é a palavra certa, mas é a mais próxima que tenho. Senti que alguma coisa havia se encaixado, não resolvido, não terminado, não garantido, encaixado, como quando uma porta que estava torta na dobradiça finalmente fecha do jeito que foi feita para fechar. Coloquei um braço em volta da Mariana. Ela encostou a cabeça no meu ombro. A Luísa voltou correndo do terreiro e foi direto buscar o carvão para marcar o risco do dia na parede. 22 dias. E o primeiro em que alguém havia entrado naquela casa não como sombra, não como ameaça, mas como gente, com nome, com história, com xícara de chá na mão e relógio da avó fechado no punho. Entrei atrás das meninas. O cerrado foi apagando a luz aos poucos lá fora, do jeito que sempre faz, sem pressa, sem aviso, como quem sabe que o escuro vai chegar de qualquer forma e não precisa anunciar. Os meses passaram do jeito que o tempo passa quando você está ocupada demais para ficar olhando para ele. Não é que a vida ficou fácil. Fácil nunca foi o que eu pedi. Pedi suportável, pedi suficiente. Pedi que as minhas filhas tivessem o que comer e um teto que não deixasse chuva entrar. Esses pedidos foram atendidos com uma generosidade que eu ainda estava aprendendo a receber sem desconfiar. Porque tem uma desconfiança que a pobreza longa instala na gente, um reflexo de retirar a mão antes que a coisa boa seja tomada de volta e levar tempo para aprender a deixar a mão aberta quando a vida oferece alguma coisa boa. O Agenor voltou 3 semanas depois da primeira visita, dessa vez de dia, sem chapéu de palha. Tinha ido à cidade, ao cartório, a um advogado que ele conhecia de anos atrás e que ainda exercia a profissão numa salinha na rua principal. Trouxe papéis, explicou o que cada um significava com aquela paciência de homem que não subestima o interlocutor, mas também não assume que ela sabe o que ele sabe. Eu ouvi tudo, fiz as perguntas que tinha e no final entendi o suficiente para saber o que estava acontecendo. O processo de regularização ia levar meses. Cartório de interior tem o tempo próprio que ele havia mencionado e não estava exagerando. Tinha documento que precisava de reconhecimento em outro município. Tinha registro que havia sido arquivado de forma errada décadas atrás e precisava ser corrigido. Tinha um imposto territorial que estava em atraso faz anos e que precisava ser quitado antes que qualquer transferência acontecesse. O dinheiro das moedas antigas, que o advogado havia avaliado com a ajuda de um numismático da cidade grande, através de fotografias, foi suficiente para cobrir boa parte dessas pendências, com algum restante que o Agenor insistiu em dividir comigo em partes iguais. O que eu recusei 2 vezes antes de aceitar na terceira, porque ele disse que não estava me fazendo favor. Estava sendo justo e tem uma diferença entre as duas coisas que importa. Nas joias havia valor real.
Não o valor exorbitante que a imaginação da gente inventa quando encontra baú enterrado, mas valor concreto, honesto, suficiente. Algumas peças eram de ouro legítimo. As pedras em alguns anéis eram semi-preciosas, mas boas. O advogado indicou um ourives de confiança na cidade. Agenor foi pessoalmente. Eu fui junto. Voltamos com um valor que não tornaria ninguém rico, mas que tornava possível o que antes não era. Com a parte que me coube, comprei sementes, ferramentas, um rolo de arame novo para refazer a cerca e um fogão a lenha de ferro fundido que 2 homens trouxeram numa caminhonete pela trilha que Agenor havia alargado o suficiente para passar veículo pequeno. Comprei tecido para fazer roupa nova para as meninas. Comprei óculos no óptico, os primeiros da minha vida, porque eu havia precisado de óculos desde os 35 e nunca tinha tido dinheiro para fazer a consulta. Quando coloquei os óculos e o mundo ficou nítido de um jeito que eu havia esquecido que podia ser. Fiquei parada no meio da calçada da cidade por um momento, só olhando para as coisas ao redor, com aquela nitidez nova. E senti uma coisa que custei a identificar porque também havia muito tempo que não vinha. Era gratidão. Simples assim. Sem destinatário certo, sem endereço fixo. Só a gratidão de estar ali, de enxergar, de ter chegado até aquele dia. A Mariana voltou a estudar no 2º mês. Havia uma escola municipal a 4 quilômetros pela estrada. E o Agenor, que havia passado a vir toda semana, às terças-feiras, ficando sempre até a tarde e comendo sempre do que eu cozinhava sem cerimônia de nenhum dos 2 lados. Arrumou carona com um vizinho que passava de caminhonete toda manhã levando o neto. A Mariana ia e voltava com o mesmo vizinho. Chegava em casa com a mochila nova que eu havia comprado na cidade e com aquele rosto de quem está com a cabeça cheia de coisa nova que ainda está tentando organizar. Ela nunca havia gostado de escola do jeito que algumas crianças gostam, com entusiasmo fácil, com aquele prazer imediato de quem aprende sem esforço. O prazer dela era outro, mais quieto e mais fundo. O prazer de quem luta com o conteúdo e vai vencendo aos poucos. Cada matéria como um terreno difícil que vai sendo trabalhado até dar resultado. Eu reconhecia esse jeito porque era o meu jeito também. A Luísa ia ser matriculada no ano seguinte, quando completasse 8 anos. Por enquanto ficava comigo durante o dia, me acompanhando pela roça com aquela tagarelice constante que havia virado a trilha sonora do meu trabalho, perguntando o nome de cada planta, cada inseto, cada pássaro que pousava na cerca. Eu respondia o que sabia e inventava o que não sabia, com uma honestidade que ela talvez não percebesse. Não sei o nome, mas veja o jeito que ela dobra a asa. As galinhas se multiplicaram. A noite chocou os ovos e trouxe 7 pintinhos ao mundo numa tarde de agosto. E a Luísa tratou o evento com a solenidade de coisa historicamente significativa, querendo dar nome a cada pintinho imediatamente. Eu disse que esperasse que sobrevivessem a primeira semana antes de criar apego. Ela disse que criar apego não dependia de esperar. Não tinha argumento contra isso. Plantei mandioca, feijão, milho, quiabo, jiló, maxixe. Plantei fundo de quintal e plantei no terreno mais aberto que ficava além da aroeira caída, que eu havia seccionado aos poucos com serrote e transformado em lenha. Havia lenha para 2 anos pelo menos naquele tronco. A terra respondeu com aquela generosidade que terra boa tem quando encontra mão que sabe o que está fazendo. E eu sabia, porque aprendi desde menina e porque o trabalho é o tipo que o corpo não esquece mesmo quando a vida te afasta dele por anos. O riacho nunca secou. Nem nos meses mais secos, quando o cerrado ficava amarelo e o chão racha e os pássaros migram para o sul. O riacho diminuía, ficava mais quieto, mas corria. Como o Sebastião havia prometido na carta, tem água limpa o ano todo. Foi num sábado de novembro que o Agenor chegou diferente. Eu percebi antes dele sentar. Tinha um jeito nele, uma leveza que não era normal, algo que não cabia bem no rosto sério de sempre. Sentou no toco do terreiro, aceitou o chá e tirou um envelope do bolso da camisa. Saiu,
ele disse. Peguei o envelope, abri com cuidado. Era a escritura. Em nome de Agenor Ferreira da Silva, herdeiro legal de Sebastião Ferreira da Silva, com todos os registros e reconhecimentos necessários, o sítio que haviam chamado Boa Espera estava regularizado. A terra existia legalmente de novo, depois de décadas de limbo, depois de décadas enterrada junto com os baús debaixo de uma aroeira. Fiquei olhando para o documento por um tempo, com os óculos novos que ainda não havia me acostumado de vez. Parabéns, eu disse. É seu de direito. Ele pegou o envelope de volta, dobrou, guardou no bolso. Ficou em silêncio por um tempo, olhando para o terreiro, para as galinhas, para a horta, para a cerca nova, para o fogão a lenha que dava para ver pela porta aberta, para o risco de carvão da Luísa na parede, com agora mais de 100 marcas alinhadas. Preciso falar uma coisa, ele disse. Esperou um momento antes de continuar, do jeito que ele fazia, quando o que ia dizer tinha peso, e ele queria que o peso chegasse inteiro, sem pressa. Fui ao advogado antes de vir aqui, ele disse. Pedi que preparasse outro documento. Parou. Uma sessão de usufruto. Seu nome Neide. Esta terra, enquanto você viver e quiser cuidar dela. Fiquei olhando para ele. Agenor não é favor, ele disse antes que eu terminasse, com aquela firmeza tranquila de homem que já pensou muito nisso e não vai mudar de posição. Meu tio dizia que terra é de quem cuida. Você cuidou. Você trouxe isso de volta. Ele fez um gesto lento em direção ao terreiro, à horta, ao que estava vivo ali. Eu tenho 71 anos e um filho que não quer saber de roça. Se eu morrer amanhã, essa terra volta a ficar abandonada. Não é o que meu tio quis quando enterrou o que enterrou. Você não vai morrer amanhã, eu disse. Não, mas um dia vou, ele disse, sem drama, com aquela serenidade de velho que já fez as pazes com o calendário. E quando for, quero que essa terra continue sendo cuidada por gente que sabe o valor dela. Me olhou. Você sabe. Fiquei em silêncio por um tempo que não sei medir. Pensei no caminho que me trouxe até ali. O quarto alugado, a estrada de terra vermelha, a galinha branca no meio do asfalto, a porta com uma dobradiça só, o buraco no teto onde aparecia uma estrela. Pensei no Gilmar e no Davi e em tudo que perdi antes de chegar naquele terreiro naquela tarde. Pensei que tem certas histórias que a gente não escolhe o começo, mas vai escrevendo o meio com o que tem na mão. Enxada, semente, paciência, o amor teimoso que uma mãe carrega pelos filhos que ficaram. Deixa eu ler o documento, eu disse por fim. Ele tirou outro envelope do outro bolso e me entregou. Eu li. Com os óculos novos, devagar, cada cláusula, cada condição, cada detalhe que o advogado havia colocado com o cuidado que a situação merecia. Era um documento limpo, honesto, que não criava armadilha nem dívida. Protegia as meninas também, por extensão, enquanto dependessem de mim. Quando terminei, dobrei o documento, coloquei de volta no envelope. Aceito, eu disse. Ele assentiu. Pegou a xícara. Bebeu o resto do chá que já estava frio. Não havia mais o que dizer e os dois sabíamos disso. Então ficamos em silêncio do jeito que ficam as pessoas que já entendem que nem todo momento precisa de palavra. Passaram-se 2 anos, depois de 3. O tempo no sítio tem uma textura diferente do tempo na cidade, do tempo no quarto alugado, do tempo da pobreza que parece longo demais quando você está dentro dele e curto demais quando você olha para trás. O tempo aqui passa com cheiro, de terra molhada em novembro, de manga madura em janeiro, de fumaça de lenha nas manhãs frias de julho. Você não conta os dias pelo relógio, conta pelo que está crescendo e pelo que está colhendo e pelo que está precisando fazer. A Mariana terminou o fundamental e foi para o ensino médio na cidade de ônibus, levantando às 5 da manhã toda semana sem reclamar. Ficou boa em matemática do jeito que o pai era bom em consertar coisa, com paciência metódica, com aquela satisfação silenciosa de quem resolve o que estava quebrado. O professor disse que ela tinha cabeça para mais, e eu ouvi isso com o cuidado de quem sabe que cabeça para mais precisa de oportunidade para ir junto.
e fui guardando o pouco que sobrava do que a terra dava, devagar, sem alarde. A Luísa foi para a escola e descobriu que gostava de ler mais do que de qualquer outra coisa. Voltava com livros da biblioteca que ficava na escola, lia à luz da lamparina quando a noite fechava, lia no terreiro quando tinha sol, lia enquanto pastoreava as galinhas com desatenção que as galinhas já haviam aprendido a aproveitar em benefício próprio. A Clarinha havia morrido de velhice nesse meio tempo. Galinha vive até uns 10 anos, quando tratada bem. E a Luísa havia chorado de verdade. O tipo de choro de quem perde um ser querido de verdade. E eu havia deixado ela chorar sem apressar. Certas perdas pequenas ensinam a gente a carregar as grandes. O Agenor continuou vindo às terças-feiras com uma regularidade que havia se tornado parte da estrutura da semana. Trazia às vezes coisa da cidade, um saco de sal, um vidro de óleo, uma revista velha que havia pegado na barbearia. Ficava até a tarde, comia, conversava com as meninas e quando ia embora pela trilha com o passo vagaroso do joelho ruim, eu ficava olhando até o chapéu de palha sumir no mato com aquele sentimento tranquilo de quem sabe que algo vai voltar. Ele havia se tornado o avô que as meninas não tinham tido. Não porque alguém decidiu isso, porque foi acontecendo do jeito que as coisas verdadeiras acontecem, sem declaração e sem cerimônia, só pelo acúmulo de terças-feiras e de xícaras de chá e de histórias sobre o Sebastião que ele ia soltando aos poucos, como quem distribui semente devagar para não desperdiçar. Numa tarde do 3º ano, eu estava sozinha no terreiro, consertando o cabo de uma enxada que havia trincado, encaixando um cabo novo que eu mesma havia torneado grosseiramente numa madeira de aroeira que havia sobrado da lenha. Quando me veio um pensamento que não havia me visitado em muito tempo. Estava bem? Não era felicidade exatamente. Felicidade sempre me pareceu uma palavra grande demais para ser sustentada com constância. É coisa que vem em visita, fica um tempo, vai embora. O que eu sentia era diferente. Era um estado mais quieto, mais firme. Era acordar de manhã sem aquele peso imediato de ansiedade no peito que havia sido meu companheiro durante tantos anos. Era saber o que ia fazer durante o dia e ter os meios de fazer. Era olhar para as minhas filhas e ver que estavam crescendo inteiras, não sem dificuldade, mas inteiras. Parei de trabalhar por um momento com o cabo da enxada na mão. Olhei para o terreiro, para a horta cheia, para as galinhas. 23 agora, eu havia parado de dar nome para as que nasceram depois das primeiras, deixando esse trabalho para Luísa, que nomeava com uma criatividade que ia de tempestade a biscoito a uma chamada filosofia, cuja história de batismo eu nunca entendi completamente. Olhei para casa com as paredes de adobe que eu havia rebocado com barro novo, o telhado sem buraco, a porta que fechava firme dos 2 lados. Pensei no Sebastião. Pensava nele frequentemente. Não como assombração, não com aquele peso de coisa mal resolvida, mas como se pensa num conhecido que nunca se conheceu de verdade. Um homem que havia construído aqui, que havia amado aqui, que havia sido expulso daqui pela força de quem não sabia outro modo de querer terra, senão pela força. Que havia enterrado o testemunho de uma vida inteira num baú de madeira de lei e rezado para que chegasse às mãos certas. Eu não era a pessoa que ele havia imaginado com certeza. Ele havia deixado aquilo para o sobrinho, mas o Agenor havia trazido até mim, e às vezes o destino das coisas não é uma linha reta. É uma trilha que desvia, que se fecha, que reabre em lugar diferente do esperado. E o que importa não é o traçado, mas onde a trilha chega. Voltei a encaixar o cabo na enxada. O trabalho é assim. Você para pensar e depois volta. O pensamento não cancela o trabalho, e o trabalho não cancela o pensamento. As duas coisas andam juntas, cada uma fazendo a vez dela. Às vezes à noite, quando as meninas já dormem e o cerrado faz o seu barulho de sempre, eu fico na soleira da porta olhando para o terreiro escuro. Não por insônia.
O sono me vem melhor agora, um sono mais fundo que o de antes, o tipo que vem quando o corpo gastou o dia de verdade. Fico na soleira porque gosto, porque tem alguma coisa nessa hora, nesse silêncio cheio de grilo e sapo e vento, que me diz uma coisa que eu não sei colocar em palavra completa, que eu resisti, não de modo heróico, não do jeito das histórias que terminam em triunfo claro e plateia batendo palma. Resisti do jeito comum, do jeito que a maioria das mulheres que conheço resistiu. Um dia de cada vez, um problema de cada vez, um filho de cada vez, sem certeza do dia seguinte, mas com a teimosia de não sentar no meio da estrada e desistir. Perdi muito. Perdi o Davi com 3 dias de vida e esse buraco não fechou. Só eu aprendi a viver com ele do lado. Perdi o Gilmar e as mãos grandes dele, e o jeito que ele olhava de lado quando estava tentando entender alguma coisa. Perdi anos de sono e de saúde e de coisas que eu poderia ter tido se a vida tivesse sido um pouco menos pesada. Não vou fingir que essas perdas foram necessárias para me trazer até aqui, porque não acredito que sofrimento seja pedagógico desse jeito simples. Acho que a vida é difícil e às vezes você chega num lugar bom apesar das perdas, não por causa delas. Mas estou aqui. A terra está aqui. O riacho corre lá no fundo do quintal, na escuridão, e eu ouço o barulho dele mesmo sem ver, aquela corrente constante que não para mesmo quando tudo o mais para. Me acostumei com esse barulho de um jeito que já não consigo imaginar dormir sem ele. É o barulho que me diz que a água não faltou, que o solo não secou, que amanhã vai ter o que plantar e o que colher, e o que cozinhar e o que oferecer para as minhas filhas. Penso às vezes que o Sebastião ainda ronda por aqui. Não assombração. Não tenho temperamento para assombração, mas como uma presença que ficou impregnada na madeira e na adobe e na terra do terreiro. A memória de um homem que cuidou bem desse lugar e que talvez por isso o lugar ainda carrega alguma coisa dele. Quando passo a mão na parede da casa, às vezes sinto isso. A parede que ele construiu, que resistiu, que ficou de pé esperando. Às vezes falo para ele baixinho quando estou sozinha no terreiro. Digo que a água ainda corre, que a terra está respondendo, que as galinhas estão bem, que as meninas estão crescendo com saúde e com juízo, e com aquela dignidade quieta que é o bem mais difícil de cultivar e o mais duradouro quando pega raiz. Digo que cuidei, que vou continuar cuidando. E o cerrado responde com o que o cerrado sempre responde, com o vento passando pelo mato, com o grilo, com o riacho lá no fundo, com esse silêncio que não é vazio, mas é cheio de tudo que está vivo e que continua, que continua, que continua. Entro, deito, durmo o sono de quem trabalhou o dia inteiro e sabe que amanhã tem chão firme debaixo dos pés. Não pedi mais que isso. Nunca foi necessário pedir mais.